Bom, gente, e agora nós vamos a Ribeirão Preto conversar com a Muriele Fernandes para falar sobre a importância da postura, porque a gente está falando aqui de exercício, mas às vezes no dia a dia, uma atividade simples que a gente vai fazer, que não é necessariamente um grande exercício, envolve, claro, a postura, ao sentar, ao andar, ao deitar. Se a gente faz alguma coisa errada, tem consequência, não é, Muriele? Bom dia. Bom dia, Hebe, bom dia a todos. Realmente, tem consequência, a gente percebe que se não tiver alguém cutucando ali a gente, olha a postura, toda hora a gente acaba ficando meio torta, isso até no ambiente de trabalho. Agora, em casa é ainda mais difícil, né? Porque é o lugar onde normalmente a gente está relaxado. Aqui, por exemplo, como está o Vitor, né? É hora de sentar no sofá para ver uma televisão e o difícil é isso, né? Sentar no sofá. Normalmente a gente está deitado, relaxado, assim como o Vitor. O doutor Scaff está aqui para ajudar a gente. Doutor Scaff, essa postura é inadequada. Né? Exatamente. É uma postura que nós tendemos a assumir, porém ela sobrecarrega a coluna. Vejam que tem uma alteração do eixo da coluna, então nós teremos que corrigir o Vitor, ele teria que sentar, ficar sentado dessa forma, nós colocaríamos uma almofada atrás, um pouquinho mais para trás, Vitor, e teria que ter um apoio sobre a cabeça. Óbvio que existem posições deitadas que também são confortáveis. Por exemplo, no quarto, se você vai deitar na sua cama para assistir um filme, por exemplo, o ideal é que você fique de lado. Porém, de lado, quando você fica de lado, você sobrecarrega o ombro. Então, dessa forma, esse ombro está sobrecarregado. O ideal é que o ombro fique 90 graus em relação à coluna. Então, nós colocamos o travesseiro, corrigimos a postura da pessoa e ele consiga ter uma posição mais relaxada em relação à musculatura e à coluna. Doutor, e é uma dúvida de muita gente, né? Qual a altura que eu devo usar o travesseiro? É um travesseiro alto, um travesseiro mais baixo? Como que a pessoa deve saber se ela está ali na posição adequada? Em regra, a altura que deve ser usada é uma altura de 90 graus. A cabeça não pode ficar nem muito baixa, nem muito alta. Essa altura, ela relaxa toda essa musculatura. Então vejam aqui que está um pouquinho alto, né? O ideal seria que se fosse um pouco mais baixo para ficar em 90 graus o pescoço. E outra dúvida também, muitas pessoas acabam falando, quando eu durmo de lado, tem aquela história de eu ter que colocar o travesseiro, realmente ele deveria colocar um travesseiro entre as pernas aqui? Todas essas medidas que estão sendo faladas são medidas para a gente relaxar as estruturas, seja ela da coluna, seja ela muscular ou ligamentar. Então é gostoso, é confortável e é ideal que se faça isso. Difícil muitas vezes nós assumimos essas posturas, né? Nós temos uma tendência a fazer uma postura mais natural. Porém, essa postura deixa você confortável e, por exemplo, assistindo um filme, você vai muito tempo sem ter dor e desconforto. Agora, nem todo mundo dorme de lado, né, doutor? Exatamente. E quem dorme, por exemplo, normal assim, o que deve fazer? O travesseiro deve ser mais baixo. Exatamente. Veja bem, se você costa. virar de barriga para cima, nesse caso aqui, vamos manter essa almofada, ele está forçando também a coluna cervical, ele está flexionando ela. Sem travesseiro, exato, você também vai estender. Então, o ideal seria um travesseiro um pouco mais baixo, para que a pessoa fique numa posição relaxada em relação à coluna. Outra posição também que a gente acaba relaxando muito, não observa, até porque está concentrado ali no trabalho, quando está em casa, em alguma pesquisa, é quando a gente está sentado no computador, né? Essa postura que ele está é adequada, a cadeira adequada? Interessante, ele está numa postura da sala dele, que geralmente nós utilizamos para fazer o trabalho de computador. E vejam, ele está com os braços abertos justamente para não ter essa posição, porque a mesa está muito alta em relação ao cotovelo. Isso vai forçar o trapézio, ele vai começar a ter dor nessa região. Então, o ideal, Neto, vamos levantar? O ideal é que ele corrija essa altura, então ele põe um apoio embaixo, pode ser, por exemplo, a cadeira estava muito baixa para ele. Muito baixa. Vamos ver agora como é que é a outra postura que ele vai assumir. Então agora ele vai realmente ter um relaxamento dessa musculatura do trapézio, exatamente, um apoio aqui. E outra coisa também que nós acostumamos, muitas vezes a gente faz a extensão, a gente relaxa a coluna, então a gente já coloca o travesseiro nessa posição, ele fica mais reto e finalizando para a coluna cervical, a tendência nossa, o laptop principalmente, é ficar olhando para ele com a cabeça baixa. Muito tempo desse jeito também vai forçar o pescoço. Então procurar ter um apoio em relação
ao monitor para que ele fique aproximadamente na altura dos olhos. Dessa forma você nem vai flexionar a cabeça e nem vai estender a cabeça, você vai deixar a cabeça numa posição neutra. Então, lembrando que o ideal é que a coluna e os músculos fiquem relaxados para você trabalhar. Isso que evita as dores. Melhorou, Neto? O que você 100%. sentiu a diferença? A diferença é muito grande, dá um alívio, né? Na hora que você assume a postura correta, dá um certo alívio para você ter uma permanência maior a nível de trabalho, a nível de... Ficou mais confortável. Ficou mais confortável, muito mais confortável. Nesse caso, do Neto específico, a única coisa que seria um monitor de TV, né? O laptop ele sobe junto esse monitor. Mas no monitor de TV, seria esse exemplo de se colocar, principalmente em escritórios, colocar esse apoio embaixo. Isso deve ser uma coisa que as empresas devem prestar atenção também, Sim, porque sim. é importante para a saúde do funcionário, né? A ergonomia no trabalho é uma coisa muito importante. Você previne muitos problemas relacionados a lesões por esforços repetitivos. Então isso é muito importante no trabalho. Obrigada por enquanto, doutor. Daqui a pouco a gente volta então com outro ambiente e mais dicas, viu, Hebe? Ótimo, Muriele. Até daqui a pouco, então, com mais dicas. E agora a gente vai voltar a Ribeirão Preto com a Muriele Fernandes, que vai dar mais dicas de postura, né, Muriele? Exatamente, Hebe. Agora a gente está aqui na cozinha e olha só a Carla, ela já começou a varrer a cozinha aqui para mostrar pra gente qual é a posição que ela fica varrendo. A gente percebe que bastante torta, com a coluna bem torta, que isso, doutor, é bastante prejudicial também, né? Exatamente. Vejam que uma postura viciosa dessa para ela varrer, por exemplo, uma casa, vai sobrecarregar toda a musculatura e a coluna. A coluna está flexionada. O ideal é que ela fique numa posição mais natural, mais reta. Pegue a vassoura dessa forma e continue varrendo, mude a angulação do braço e não da coluna e continue varrendo para que ela não tenha uma sobrecarga. Agora eu vou pegar a vassoura aqui um pouquinho para pedir para ela fazer um outro exemplo para a gente, que é quando ela vai pegar alguma coisa na geladeira. O que normalmente acontece, Carla? Ela pega dessa forma também, ela flexiona toda a coluna e ela gera um estresse para pegar peso fazendo esse movimento. Como deveria ser, doutor? O ideal seria que ela agachasse. Vamos lá, vamos fazer um agachamento com os joelhos, isso. Pega o peso e levanta dessa forma, sem sobrecarregar o ângulo da coluna. E para concluir, na hora de lavar a louça, como é que normalmente é? Agora eu vou A pessoa geralmente lava a louça um pouco mais longe da pia, mesmo porque para ela não cair, não receber água, não se sujar. Então o que ela faz geralmente é forçar novamente a posição da coluna. O ideal é que ela fique mais próxima, relaxe essa musculatura e lave a sua louça. Muito obrigada, doutor, por todas as orientações. A gente sabe que não é tão simples, né? Uma mudança de hábito, não é, Hebe? Então, a gente se corrigindo, pedindo para as pessoas ao redor, dando um toque e tentando aí melhorar a qualidade de vida, né?